parte 2 do nosso trilho de mesa Tulipas. Eu fiz essa base menor que o trilho de mesa, porém o meu trilho de mesa já está feito todos os pontos baixos branco e vermelho. Aqui eu fiz uma base menor para ficar mais prático e rápido o vídeo. Agora vou iniciar fazendo os pontos baixos. Vou dar início ao meu primeiro ponto baixo, que vai ser nesse quadradinho do cantinho que eu estou mostrando para vocês agora. Vou fazer mais um ponto baixo, tendo assim um leque de ponto baixo. Vou fazer uma corrente de separação. Inicio mais um leque de ponto baixo. Agora os pontos irão mudar. Vou fazer ponto baixo sobre ponto alto e ponto baixo dentro desses quadradinhos. Mais um ponto baixo sobre ponto alto. E para cada quadradinho desse será feito um ponto baixo. Então, ficaremos sempre com um ponto baixo sobre ponto alto e dentro do quadradinho mais um ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto alto, dentro do quadradinho mais um ponto baixo. E assim nós seguiremos, lembrando que eu estou usando o barbante número 8. Vou iniciar mais um leque de ponto baixo, uma corrente de separação e mais um leque de ponto baixo. Assim eu irei fazer em todos os cantinhos. Todo final de carreira eu irei fazer um lequinho para dar o nosso acabamento quadrado no nosso trabalho. Volto com vocês para o próximo passo. Eu já finalizei a minha carreira de pontos baixos no fio 8 na cor branca e vou dar início no meu barbante vermelho. Lembrando que ele é fio 6, estou usando a agulha 3,5. Vou prender o meu barbante. Agora, inicio fazendo um ponto baixo, já coloco a pontinha do meu barbante para dentro do trabalho para poder fazer o arremate. Inicio fazendo ponto baixo entre ponto baixo. Eu não coloco ponto baixo dentro um do outro. Eu coloco sempre do ladinho. Ó, agora eu vou estar entrando na separação. Vocês se lembram que nós fizemos um leque e uma corrente de separação? E estarei entrando agora na separação desses leques, fazendo assim mais um leque de ponto baixo e uma corrente de separação. Assim, nós vamos conseguir ter o nosso quadradinho em cada cantinho. Estou finalizando mais um leque e vou dar início a os pontos baixos entre ponto baixo. No vídeo dá para ver bem nitidamente onde eu introduzo a minha agulha para fazer o meu ponto baixo vermelho entre os pontos baixos brancos. E vou seguindo até chegar no meu cantinho, fazendo ponto baixo entre ponto baixo. Estou cortando aqui o barbante para dar arremate. No final, eu finalizo essa peça. Esse barbantezinho vermelho para dar um acabamento bem bonito no nosso trabalho. E continuo fazendo ponto baixo
baixo entre ponto baixo. No meu trilho de mesa eu tenho 2 carreiras de ponto baixo vermelho, mas quem vai denominar isso vai ser a sua cliente e você, como você gostaria de vender o seu trabalho, para quem trabalha com pronta entrega. Para quem faz por encomenda, a sua cliente vai ficar a critério. Aqui novamente eu vou entrar dentro de um leque e vou fazer outro leque. Faço uma corrente de separação e mais uma vez vou iniciar outro leque dentro do meu leque branco. Para fazer esse efeito quadradinho, vocês estão vendo aqui? Vou iniciar os meus pontos baixos entre ponto baixo e assim eu vou seguindo. E em todos os cantinhos eu irei fazer 2 leques. Um leque, uma corrente de separação e o leque novamente. E assim eu vou seguindo por toda a minha carreira até chegar lá no cantinho para iniciar outro leque. Volto com vocês quando eu estiver fazendo as minhas folhinhas no meu barbante, fio 6, cor folha, multicolor. Agora vamos iniciar as nossas folhinhas das tulipas. Começo fazendo o meu primeiro ponto baixo, prendendo o meu barbante e já coloco a pontinha do meu barbante para dentro do trabalho para poder fazer acabamento. Continuo fazendo 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Lembrando que iniciei com um ponto baixo, então fiquei com 3 correntes. Faço outro ponto alto, 2 correntes de separação e agora o ponto vai mudar. Vou dar início a um meio ponto alto e não finalizo. Continuo fazendo outro meio ponto alto e não finalizo, ficando assim com 3 alcinhas. Fecho meu trabalho com uma laçada, tudo de uma vez. Vou fazer o fechamento apenas com uma laçada. Faço uma corrente de separação, 2, e inicio mais uma vez o meu leque de meio ponto alto sem finalizar, ficando assim com as 3 laçadinhas e fechando todas de uma vez. Faço uma corrente de separação e assim nós vamos ficando com o nosso trabalho. Faço uma corrente de separação, a distância vai denominar conforme a sua tensão de pontos. A minha eu irei pular 4 pontos baixos, pois o meu ponto é bem apertadinho e como aqui temos 3 leques para fazer as folhas, eu vou começar com 3 pontos baixos de distância. Laço minha agulha, faço o leque de meio ponto baixo e fecho de uma vez. 2 correntes de separação, laço minha agulha, meio ponto alto, mais um meio ponto alto, fecho de uma vez, uma corrente de separação. Pulo 4 pontos baixos e inicio novamente o meu trabalho. Fecho o meu leque e vou iniciar fazendo 2 correntes de separação. Lembrando que dentro
As folhinhas serão sempre 2 correntes de separação e entre uma folha e outra será feito uma corrente de separação. Continuo o meu trabalho e fecho mais uma vez o meu leque de meios ponto alto sem finalizar. Fecho eles de uma vez. 4 ponto baixo e assim eu vou continuando. Vou estar com vocês até chegar a mais um cantinho para darmos início ao nosso próximo passo, que será fazer as tulipas. Continuo fazendo meu meio ponto alto, fecho de uma vez, faço uma corrente de separação e vou dar início ao nosso cantinho. Entre um leque e outro, a nossa correntinha de separação. Continuo fazendo o meu meio ponto alto sem finalizar. Fecho de uma vez, 2 correntes de separação e inicio a nossa próxima folhinha. Faço mais de 2 correntes de separação e faço mais uma folhinha. Em cada cantinho desse trabalho nós ficaremos assim com 3 folhinhas. Esse será o resultado dos cantinhos, 3 folhinhas para cada cantinho desse. E continuaremos fazendo nossas folhinhas em linhas retas, que ficarão com 3 em cada lateral. Porém, tudo vai determinar conforme o tamanho do seu trabalho. Quanto maior, mais folhinhas você vai ter. Quanto menor, menos folhinhas você vai ter. E assim seguirá sucessivamente com as tulipas. Quanto maior o trabalho, mais tulipas você irá ter, e quanto menor, menos tulipas você irá ter. Volto com vocês quando eu estiver dando início a nossas tulipas. Agora, vamos iniciar o nosso próximo passo, que será fazer as tulipas. Aqui o meu barbante já está preso com a altura de um ponto baixo. Inicio fazendo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E assim eu já tenho 2 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Puxo o meu barbante, introduzo a minha agulha na última correntinha do primeiro ponto alto, puxo o meu barbante de trás para frente e vou regulando o meu ponto, deixando bem apertadinho. Faço uma correntinha de segurança e continuo fazendo mais 3 correntinhas. Introduzo a minha agulha no meio da tulipa, puxo meu barbante de trás para frente e faço um ponto baixo. Inicio mais uma vez o processo das 3 correntinhas. Introduzo mais uma vez a minha agulha dentro da tulipa. Sempre vai ficar um espacinho, vocês estão vendo? Vai ser nesse espacinho que você vai introduzir a agulha, puxar o barbante de trás para frente e fazer o ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas
E mais uma vez, puxo meu barbante de trás para frente, fechando o meu ponto baixo. Vou iniciar nossa próxima tulipa, fazendo assim uma, duas correntes de separação e inicio novamente os meus pontos altos. Vou cortar esse barbante aqui atrás porque está me atrapalhando. E agora sim, vou dar início aos pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, 3, 4, ficamos assim com 6 pontos altos. Mais uma vez, introduzo a minha agulha no último ponto do primeiro ponto alto. Puxo o barbante para frente, fecho minha tulipa, ajustando com barbante e prendo com uma correntinha de segurança, apertando bem, sempre. Inicio a primeira, segunda, terceira correntinha, entro no meu primeiro ponto, faço meu primeiro ponto baixo, introduzindo a agulha sempre por dentro da tulipa. Inicio mais uma vez um ponto baixo e vou iniciar mais uma vez 3 correntinhas. Nós ficaremos fazendo esse processo das correntinhas durante 3 vezes para ficar 3 pétalas dentro da tulipa. E sempre vamos fechar as 3 correntinhas com um ponto baixo. Faço 2 pontos, não, um ponto baixo. Fechei a minha tulipa. Quando eu fechei a minha tulipa, eu fiz uma corrente de separação, um ponto baixo, fiz uma corrente de separação mais uma vez e inicio fazendo outro ponto alto para dar início a uma nova tulipa. E assim eu vou seguindo até que eu termine todas as folhinhas. O único processo que irá mudar nas tulipas será sempre os cantinhos, que será para fazer o nosso efeito quadrado. No nosso trilho de mesa, pode ser um suplá, mas todo o trabalho com efeito quadrado será feito dessa forma. 3 correntinhas entro dentro da nossa tulipa. Estou mostrando aqui como fica um espaço dentro da tulipa. Fecho com um ponto baixo. 3 correntinhas novamente. Entro dentro da tulipa. Três correntinhas novamente. E mais uma vez, puxo o barbante de trás para frente. Fecho com ponto baixo. Uma corrente de separação. Um ponto baixo entre uma folhinha e outra. E mais uma corrente de separação para iniciarmos a nossa próxima tulipa. E assim nós vamos seguindo até a última folhinha. Logo, logo eu volto com vocês com o resultado do meu tubinho de mesa. E espero ter ajudado vocês. E se ficou alguma dúvida, comente aqui, que eu irei responder a todas. Espero ter ajudado. E logo, logo eu voltarei com mais vídeos como estes.